do Brasil. Let me tell you one thing to you. Perceba, desde a antiguidade, Deus levantou sacerdotes para cumprir ou para trabalhar com aquilo que é espiritual. God rose the priests Foram to work with levantados what is pessoas, spiritual. indivíduos, They para raised trabalhar com o que é espiritual. Agora, nessa nova aliança, In this new covenant, nós encontramos uma também nova coisa. we find a new thing too. Que no Antigo Testamento tinha sacerdote e no Novo Testamento também tem sacerdote. Sei que vão dizer isso não existe. Existe sacerdócio no Novo Testamento. Sacerdócio do Antigo Testamento era da ordem de Priests from the Old Testament, sacerdócio from the... do Novo Testamento é da ordem de Cristo. Pois Cristo é o sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus. Agora deixa, mano, vou te castigar com a Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 6. In Revelations 1, Capítulo de número 6 diz: e sois reis e sacerdotes para Deus. Não para por ali. A Bíblia ainda volta a trazer assunto, porque somos sacerdotes da ordem de Cristo. Não para por ali, porque naquele tempo, até na época que Jesus morre, Caifás era o sumo sacerdote. Quando Jesus morre, porque lembra, segundo a história dos hebreus, dizem que o cajado de Caifás era assinado simplesmente com o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote, desde a ordem, desde que começou com Arão até o tempo de Caifás, assinavam o quê? Assinavam naquele cajado. Só que quando chega a época de Caifás, Caifás foi o último a assinar e não tinha lugar para se assinar no cajado. Eles não entenderam que o último lugar, aquele podia entrar um sumo sacerdote eterno, que já não poderia mais vir da ordem de Levi, mas sim da ordem de Cristo. Jesus se fez de sacrifício, ele se tornou sumo sacerdote, e por intermédio dele nós também fomos feitos sacerdotes. Sei que você está dizendo nada, não sei o que. Pedro diz, no 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se não estou em erro, ou 1:9, diz que essa é a nação eleita, sacerdócio o quê? Sacerdócio o quê? Então no Novo Testamento não dizia, no Novo Testamento vamos encontrar sacerdócio. Isso é no Novo. Se no Novo Testamento vamos encontrar sacerdócio. If in the new covenant we are finding priesthood. Pode ler? Pode ler. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ok. Já foi cancelado. Foi cancelado o quê? Existe o sacerdócio. Foi cancelado porque foi cancelado na linhagem de Levi. Nós somos sacerdócio real. We are the royal priesthood. Aleluia. Diga para teu irmão, está sentado aí. Diz, você como filho de Deus, you as son of God, tem uma responsabilidade. have a responsibility. Porque você está a carregar o templo de Deus. Because you are carrying the temple of God. Por isso você deve ser sacerdote desse mesmo templo. That's why you have to be the priest of that same temple. Você deve cuidar do templo. You need to take care of the limpar o templo. Clean the temple. Organizar o templo. Organize the temple. Aleluia. Alguém está comigo hoje? Is there someone Alguém me está a perceber hoje? Is there someone understanding me today? Diga, eu Say, I não sou pequeno. am not small. Remove todo o estigma, tudo que disseram que você não vai longe, você não é ninguém. Remove hoje, acabou hoje. É por isso hoje vim tratar de uma vez por todas com sistematização da pobreza. Today I came to deal once forever about the systematization of the poverty. Aleluia. Há uma mentalidade que foi instaurada dentro de si. There is a mindset which was installed inside you. Por muitos anos, For a lot of years, você ouviu, you heard, você recebeu uma informação. you received the information. A informação que você recebeu foi The information that you received is que você, quando é cristão, deve ser pobre that when you are a Christian, you need to be poor para expressar humildade. to express humbleness. Porque todo aquele que é humilde Because whoever is humble não deve ter riquezas. should not contain riches. E todos os ricos não vão herdar o And reino. all the riches won't Deus. inherit the kingdom of God. Textos muito mal aplicados, muito mal explicados. Very wrong applied scripture and wrong explained too. E desses textos And one of those scriptures foi aquele texto was that que scripture muita gente gosta. that a lot of people like it.
que diz, which says, bem-aventurados os pobres, blessed are the poor, que eles herdarão o reino dos céus. for they are going to inherit the kingdom of God. Só que erraram But they made the mistake quando estavam a ler, when they were reading. saltaram a palavra espírito. They skipped the word Porque a Bíblia diz, spirit, bem-aventurados são os pobres de espírito. because the Bible said, blessed are the poor of spirit. Quando diz pobre de espírito, When it says poor a of Bíblia está spirit, querendo dizer bem-aventurados são os dependentes de Deus. the Bible is trying to say, Precisam de blessed are Deus those como who are espírito para lhe alimentar como espírito. who need God to feed him as a spirit. Nunca disse a Bíblia que bem-aventurado é pobre. The Bible never said that blessed are Mas the poor, disse bem-aventurado é pobres de espírito. but said blessed are the poor of spirit. Você pode ser pobre fisicamente You can be physically poor e ser pobre and be poor espiritualmente. spiritually. Você pode ser pobre fisicamente You can be poor physically e ser pobre and espiritualmente. be poor spiritually too. Se você for rico If you are rich espiritualmente, spiritually, pode também ser rico fisicamente You e can também como be- pode ser pobre fisicamente. you can be poor and rich physically too. Pobre espiritual, quando a Bíblia diz pobres de espírito, The poor of spirit, você pode ser rico you can be rich e não ser dependente de Deus. and not be dependent E of você God. pode ser rico And you can be rich e ser dependente de Deus. and be dependent of God. Sendo rico fisicamente Being rich physically e ser dependente de Deus. and be dependent of Quando God. Deus olha para ti, te vê como pobre de espírito. When God looks to you, he sees as poor Não of tem spirit. nada a ver com quanto você tem na tua conta ser pobre de It's espírito. not about how much you have in your bank account. É quanto você depende de Deus. It's how much you depend of God. Graças a Deus que todos nós que estamos aqui somos pobres de espírito. Thank God, all of Por us essa are razão que poor of estamos aqui spirit. a orar, a glorificar For esse that Deus. reason, we're here praying and Só glorifying que that pobre God. de espírito não tem nada a ver com pobre materialmente. But poor of spirit is not about poor materially. Porque há uma igreja Because there is a que church está na tua Bíblia, which is there no in your livro de Bible. Apocalipse, quando foi mandado as cartas para 7 igrejas, in Revelation when they were sent era letters to tão seven churches, rico fisicamente. it was very rich physically. Mas Jesus olhou para ele e disse, vocês são pobres e nus. But Jesus looked to them and said, you are poor and naked. Então isso não quer dizer So that does not mean que você sendo rico fisicamente that being rich é physically, rico espiritualmente. you are rich spiritually too. Então existe algo So there is que a something Bíblia diz, que Jesus disse para aquele jovem. that Jesus told that young. Você You, está dizendo que quer servir a Deus. I think that you want to serve Mas eu God. quero lhe pedir uma coisa. But I want to ask you one thing. Leva tudo que você tem, Deus. Take everything Aos that you pobres. have, give the poor. Só que uma coisa que muitos não entendem é, But one thing that a lot of people don't leva understand tudo que is, você tem, dê o quê? take everything that you have, give to the poor. Deus estava a testar aquele homem porque a confiança dele, a dependência daqueles homens God não was- estava em Deus, mas estava em o quê? Nas suas riquezas. É por isso That's why que quando ele disse When que é he muito said- difícil que um rico herde o reino de it's Deus, very hard that the rich inherit the kingdom of God. não disse que é impossível que o rico entre. Estou a clarificar textos que vocês muitos interpretaram, até pastores interpretaram. Quando a Bíblia diz é muito difícil que um rico entre no reino de Deus, não está dizendo que é impossível. A palavra difícil não significa impossível. Alô? Por que é difícil que um rico herde o reino de Deus? É difícil, número 1, por causa disso. Porque total dependência de está na sua riqueza, nas suas posses. Por isso que é difícil. Por isso, no momento que ele foi dito, deixa tudo isso, em outras palavras, vai dar aos pobres. Going Quero to ver the se a poor. tua confiança está em mim. Ele o que disse. I want to see if your trust is on Mas me. isso What é did he muito say? duro. He Deu um said, passo para trás e "That foi is very se hard." embora. He stepped back and É por isso, toda pessoa que você chega na igreja, no momento que você diz de oferta, vamos why- dar oferta, há de ver alguém a guardar a sua oferta, porque a dependência dele não está em Deus, está na sua oferta. Você não dá, não é porque você... don't- Não, é porque a tua dependência, o You teu don't- foco, You don't give because your focus, a tua dependência está Your- no teu dinheiro. your dependence is Não está em in fé em your, Deus, não está em fé em Deus. it's on your money, but not in God. Quando você lê na Bíblia coisas que animam a When- ler, não é? when Tem you- coisas que animam a ler. when you read Já in vi muita Bible, gente a things which pregar, are sabe, delighted. meus queridos?
Aquela mulher deu única moeda e deu tudo que ela tinha. E depois ele está a ler isso aqui, nem entendeu o que leu. Esqueceu a parte de tudo que ela tinha. Ok, tua moeda tudo que você tem. Is it the coin that you brought? Everything you have. Tenta imaginar numa condição que você vendeu toda a tua propriedade e a tua propriedade está dentro de uma moeda. E você está dando a tua moeda, está dando o quê? Tudo que você tem. E a Bíblia não para por ali, diz: os ricos davam muito, mas davam o que lhes sobrava. Então, em outras palavras, é pouco. Aquela mulher deu única moeda, que era tudo que ela tinha na vida dela. Agora, quando eu venho fazer uma pergunta para si, é tudo que você tem quando traz moeda, porque a justificação de trazer moeda na igreja é de tudo que ela tinha. Terminar o versículo B. Alô? Alô? O que eu estou tentando fazer hoje? What am I trying to do today? Hoje eu estou trabalhando com mindset. Today I'm working with the mindset. Porque na igreja de Cristo fomos muito ensinados sobre pobreza. Because at the Church of Christ we're taught a lot of. É por isso muitos cristãos chegaram ao tempo. That's why a lot até diziam ir na polícia é pecado. Tem igreja até hoje falam isso. Ser polícia é pecado. Being a police is a sin. Quer dizer, crente jogar futebol é pecado. They say a Christian, a believer playing quando chuta a bola, está a chutar a cabeça de João Batista. When he kicks the ball, he's kicking the head of John Baptist. Com mentira deles. Sim. Rolou esse evangelho. Girou. Por isso tinham cristãos que não queriam saber nem de trabalhar, porque diziam que o Senhor vai me alimentar. Todo o dinheiro que você tem, se você trabalhar, tem de forma ilegal. Num dia você vai ser julgado por Deus pelo roubo. Todo o dinheiro que você obtiver, sem você ter trabalhado para ter aquele dinheiro, você está a roubar o mesmo dinheiro. Alô? 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 Eu disse todo o dinheiro. Todo o quê? Every money. Todo o quê? Every money que você tiver. That you have. Teu bolso. Carteira in your pocket or que você não trabalhou para ter, which you didn't work for getting você tem esse dinheiro de forma ilegal. It's illegal money. Porque não há dinheiro que está saindo de outro lugar senão pessoas. Because there is no money which coming from another place unless porque from tem pessoas que trabalharam para ter aquele dinheiro foram roubados. Because there are people who work for that money and they were stolen. Como um dos ladrões. So you are found too as another robber. Cristãos dentro de casa oraram. Christians inside the house praying. Senhor, Lord, manda cair dinheiro aqui. Let money fall here. Fire. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Erro em algum lugar. There is a mistake somewhere. Alguém foi ensinado uma coisa completamente. Someone was taught a completely wrong thing. Completamente errada. Completely wrong. Quando Deus, when God deixou cair maná dos céus, dropped manna from the heaven, o povo de Israel estava no deserto, não tinha nada para se fazer, não havia negócio, não havia nada, absolutamente nada para se fazer no deserto. Absolutely nothing to do in the desert. É por essa razão quando foram para Canaã, em Canaã eles tinham que trabalhar. For that reason, when they arrived in Canaan, they had to work there. Aleluia. Aleluia. Escuta. Listen. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. I'll tell you one thing which is eu vou responder a pergunta de todos os cristãos universalmente. I'll answer the question of all the Christians universally. Que está a passar por um momento difícil financeiro. Who is passing through a difficult moment financially. Vou lhe dizer isso hoje. I'll tell you this today. Primeiro vou começar a te elucidar uma coisa. First I'll start showing you something. Você já notou que quando você era cristão, logo que se converteu, tudo que você orava, pedia a Deus, Deus te dava? Have you noticed that from the moment you get converted, quem everything you novo prayed, convertido God aproveita gave. pedir boas coisas. The one who has a new has just been converted, better start asking e outra coisa, good não things abuse now. do que você recebeu. And another thing, don't abuse of what you have received. Alô? Alô?
Quando você é bebê espiritual, até tua oração mesmo está errada, Deus ouve. When you're a baby spiritually, porque bebê não fala bem, bebê fala com dificuldade. Papá, tata. Mamã, tata. E o pai já sabe que tata que quer é comida. Mamã, come. Papá, come. O pai tem que tirar o quê? Comprar as coisas e lhe dar. Só que é difícil. It's difficult. Eu alimentar um barbudo a dizer papá, come. For me to feed a grown papá, man. Tata. Say, porque a tua linguagem deve mudar de acordo com a tua maturidade. Your language has to change according to your muita maturity. Gente That's why a lot of people está querendo aplicar a oração dele quando era miúdo. Want to apply his prayer when he was... As orações que você fez que eram erradas, mas Deus mesmo te atendeu porque você era bebê. There are some prayers that you did. Deus não pode admitir você enquanto já é crescido espiritualmente fazer a mesma oração de bebê. Paulo disse, quando eu era criança, falava como uma criança, agia como uma criança. And acted like a child. Agora eu cresci. But now I'm grown. Agora que eu cresci, now that I'm grown, eu falo diferente. I speak differently. Falo como maduro. I speak as a mature. Porque existem pessoas que são maduras because there are people e who are falam mature, como uma criança. But they speak like child. Há um nível, se você está a dizer que já sou maduro, fica sabendo. Mature, tua maturidade, your maturity, implica mesmo até na forma que Deus vai te responder orações. Means even the way that God is going to answer. Porque existem muitos filhos. Because there are Lord. Existem muitos. There are Lords que até hoje who up to today fazem oração de criança. They pray like child. Enquanto são crescidos. While they are Perceba grown. como? Understand how? Ok, tá bom. Tá bom. Vou fazer um exemplo aqui. I'll give an example. I'll look for an person. Ok, vem cá, jovem. Come here, young. Vem cá. Rápido. Corre. Vou dar um exemplo com ele. I'll give him an example. Estamos aqui com ele, não é? We're here with him, man. Fala, epa, ouve cá. Listen. Você é crescido. You are grown. Mas você não pode gatinhar? Gatinha lá, quero ver. Obrigado. Thank you. Escuta. Listen. Significa no momento que você cresceu, a habilidade de gatinhar ainda está dentro de si. It means that even after you have grown, the ability of se você decidir hoje que se comportar como um bebê, if you decide today to behave like a baby, ficar um bebê. You will become a baby. No processo de crescimento, todas as habilidades de ser bebê ficou contigo. In the process of growing, all the abilities of being a baby significa que você escolheu ser maduro, andar como maduro, fazer as coisas como maduro. To be porque habilidades de ser criança ainda estão aqui. Because abilities of being a baby. Se ele decidir todo dia de hoje não quer falar com ninguém, quer falar tata, ele pode falar. If he decides that all the day he don't want to talk to nobody and say tata, he will say. Não é? Você não pode fazer isso? Can't you do that? Mesmo ser uma pessoa crescida, even being a grown person, mesmo ter esposa, even having a mesmo spouse, ter filho, even having você ainda pode agir como um bebê. You can still act like a baby. Significa a habilidade de ser bebê ainda está dentro de si. The ability of being a baby is still inside you. Então o que Deus fez, o que Deus matasse o povo de Israel? So what God did that é porque ele tensionava que durante o tempo no deserto eles crescessem. Só que aquele povo não cresceu. Continuaram como bebês. Então Deus disse, ouve cá. So God said, listen. Eu estava lidando com bebês que tinham que ter linguagem de bebê. Esses agora são crescidos. These now are grown. Mas mesmo crescidos estão a agir como bebê. But even grown, they are still acting like babies. Muito obrigado, irmão. Isso é a prova que o irmão fez. Que todos nós, inclusive eu, posso gatinhar até hoje.
posso fingir que não sei andar. I can pretend not to be able to walk well. É por isso muitos cristãos estão frustrados porque fizeram um tipo de oração antigamente. Deus respondeu na hora. Deus te respondeu na hora porque você era bebê. Aos bebês são dados completamente atenção. They are given full attention. Agora os crescidos trabalham sozinho. Há um nível que você vai pedir Deus fazer coisa que você deveria fazer. There is a level you are going to ask God to do things that you should do. Quando um pai when a father vê que o filho já cresceu, sees that the son dá is autoridade sobre a chave da casa para ficar com o filho. Gives the authority of the Chave key de of the casa não house é to dada ao save bebê. Você não pode tirar a chave de casa e entregar teu filho Gael, pastor Zeca. Mas quando Gael atingir uma idade de maturidade, você pode dar a chave de casa para ele guarnecer o quê? A casa. Porque você sabe, quando você voltar a encontrar as coisas em ordem. Because you know that when you come back, you will find the things in place. Mas existem jovens que também podem carregar atitude de uma criança. The attitude of a no child. Momento que o pai sai, ele traz amigos dele para virem a casa. O pai chega e encontra tudo desorganizado. É um bebê. It's a baby dentro de um corpo de um adulto. Inside the body of an adult. Alguns crentes aqui na congregação agem também como quê? Some believers here inside the congregation act like babies too. Senhor, Lord, me abençoa. Bless me. Senhor, Lord, me abençoa. Bless me. Depois faz chantagem de bebê. Then they start quando não me der, vou abandonar essa igreja. Nunca mais venho. I'll abandon this church. I'll never ever come back. Estão se encontrar. You are finding yourselves. Hoje, today, é o meu último dia. It's my last day. Eu chegar lá, I arrived there. Não ser abençoado. Not be blessed. É que você está preocupado com cura de pessoas que ainda estão na fase de B. Que toda a atenção está indo para onde? Para eles. Você recebeu tua parte. You received quando your era part. bebê. When you were Deus está baby, dizendo, você tem capacidade de fazer sozinho agora. Go, representa-me, filho. Represent me, vá. Son. Go. Esse é o tempo de você usar fato e parar diante da minha empresa, meus investimentos e trabalhar, mostrar para aqueles que você é meu filho. Agora não quero ação de bebê, não. Eu quero que pessoas, quando olhem você, olhem para mim. Quando tiver andar, vejam. Há orações, queridos. There are prayers, dear, que vocês estão a fazer that you are doing de chantagem. Enquanto já cresceram, Deus está dizendo, vai, você já crescido. God is saying, go, you are now grown. Você pode ver uma irmã chegar aqui e vir testemunhar. You can see a sister amém, coming igreja, todo mundo amém. Amém, church. Eu. I say, não vale a pena. I cannot o que se passa? What's eu? Sim. Yes. Não vale a pena. Eu mesmo estava com um problema sério. Eu cheguei e fiz uma oração de Senhor. Se o Senhor não me dar, Lord, if you don't em 2 dias, in 2 days, eu abandono a tua casa. I'll abandon your house. Logo, soon, recebi. I receive it. Todo mundo, everything is there, clapping the hands. E você também vai para casa. And you go home, faz a mesma. And you do the same oração. prayer. Senhor, Lord, se o Senhor não me dá, if you don't give me, vou te dar 3 dias. I'm giving you just 3 days. O 3º dia chegou. The 3rd day has arrived. Vou te acrescentar mais 1 dia. Lord, I'll give you 1 more day. O 4º dia chegou. The 4th day. Mais 1 dia. 1 more day. O 5º dia já chegou. The 5th day has arrived. Senhor, esse é o 6º que o Senhor fez a terra. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. E no último descansou. No 7º eu não vou fazer, vou descansar. And the 7th day, nem no 6º, nem no 7º, nem no 8º, nem no 10º. 7th, 6th, 9th, neither the 10th. E você começa a perguntar o que falhou na minha oração. And you start wondering what was the mistake in my prayer. É que você não entendeu que alguém era bebê. Is that you do not understand that one was a child. E você como maduro está a fazer. And you as a mature, you are doing de bebê. Playing like a baby. Bebê quando pede coisa, até falar não fala. A baby when is asking something doesn't even speak. You just understand what he wants after some minutes.
You wonder, o que se passa? what's going on? Quero que... What do you want? O quê? O pai tem que se preocupar. Ah, é isso? Father has to É isso? wonder, is this? É isso quando eu quero... Then what is it? Só que But você cresceu. you are grown now. Deus está vendo tudo que você está fazendo é filme. Not saying that Para everything chamar you're o doing quê? is fair. Eu, I remember once quando meu pai me dar, when my father wanted por causa to de eu hit, fazendo disciplina, me dar chapada. when he wanted to slap me, Eu, mano, poxa, fazer o quê? I was wondering what to do. Começava I started minha shouting, mãe, oh. você deixa a criança. My mother used to say, Deixa a leave, criança. leave Você the está a child. fazer. Leave the child. Uma vez eu até fiz o quê? Enchi boca com saliva, depois eu tornei assim. Meu pai dava com vara na mão, disse, tá mentira, esse foi na praia, quer te chamboguear. Minha mãe disse, não, deixa a criança, você. Olha a criança. E eu a fazer assim, a ver, meu pai ainda está perto de ti, nem está me sentindo. Estás a fazer isso. Então, é assim como Deus costuma nos ver. Deus costuma nos ver assim mesmo. God used to see us that way. Uns com voz gruda. Não é criança você. You are not a child. You Vai jobar para ter. go and work to get it. Agora é por isso que ficaram ofendidos em Israel. Porque That's quando why chegou em Lord Canaã, got offended there. não está a cair mais maná do céu. There is no more Será, manna já from chegaram em heaven. Canaã, né? Já atingiram a maturidade, não é? Enxada está aqui. Todo material para fazer trabalho à terra está aqui. Começa a jobar. Porque alguns pensam, quando chegam no lugar da promessa deles, é aí onde param de trabalhar. Você sabe, no lugar de promessa, como tem trabalho. No lugar de promessa, muitos estão achando, Senhor, me leva para o lugar de promessa. Lugar de promessa é onde tem job. Porque naquele lugar não tinha construção. On that place, Então there were no significa que building. precisavam de o quê? It means De that construir. they had to Precisavam de build. colocar edifícios da sua maneira. They had to put buildings on their own way. Então significa So it means que é estresse, that it's a stress, é luta. it's a struggle. Você está chegando no lugar de promessa e ainda está a encontrar gigante de novo You lá. arrive in the place of the promise, but you are still finding giants there. Deus te disse que você será boss. Só que a coisa mais God told you engraçada, that you would be a Ele boss, profetizou ser boss no lugar onde tem posse. He prophesies you to be a boss on a place where there are bosses. Em outras palavras, Deus está dizendo, derruba gigante. In other words, God Promessa is já saying está that contigo. fight the giants. The promise Você is already with sabia? you. Did you know that? Que José se transformou em primeiro governador do Egito. Joseph turned Não into havia the governador. first ruler in Egypt. There was no ruler there. Foi feita uma regra para ele entrar para o governador. It was created the rule Faraó for him to. era a posição suprema. Disse, não, Said, eu quero colocar o segundo no meu trono. I want to Tem put que ser José. the second in my throne. It should be Joseph. Alô? Meus queridos, alô? My dears, A mentalidade que lançaram na sua mente the mindset that they casted in your mind é errada. is wrong. Você como cristão You as a não Christian pode em momento algum should vir not para a at any igreja com moment mãos assim. Alô? come at church with the hands like this. Dê-me, Senhor. Lord, Não, give não, me, não. Lord, A única give coisa me. que você tem que receber aqui é a bênção. The only thing you need Para to quando receive você here is the ir blessing, so that experimentar when o you que você está go, experimentar as coisas andarem. Não Experiment pode esperar the receber things mercadoria do céu. don't expect to receive the goods from heaven. Alô? É um erro que vocês estão a cometer. That's a mistake you're making. Quero Lord, mercadoria. give me the Vai! Focus. Não há mercadoria que há de vir de onde? There is no good céu. coming from heaven Para fazer negócio. to do business. Deus sabe que você é crescido. God knows that you are grown, E crescidos fazem coisas. and grown do Acontecer. things, make things happen. Houve um grande pregador chamado... There is a great preacher called. Como está a ver cara do pregador, já agora desapareceu o nome. The face is coming, É but the um name is appeared. norte-americano It's American. que era one. muito usado, que o pastor Chris... Que
Kenneth Hagin. Kenneth Hagin disse ele estava no quarto, de repente o demônio entrou enquanto Jesus estava falando com ele. He was in on a room, suddenly the demon entered while Jesus is talking to him on o demônio começou a fazer barulho, a sacudir coisas, a fazer barulho. That demon started shaking ele things. começou a reparar que ele reparava Jesus, reparava demônio. Was looking to the demon and he said, Jesus bem livre a falar. Não parou de falar porque aquele demônio estava a fazer barulho. Quem estava perturbado era Kenneth Hagin. Kenneth Hagin começou a ficar chateado. Kenneth started getting Depois angry. Perguntou, Senhor, desculpa lá, Then estás a falar, mas Lord, eu não estou sorry, a nada. you are speaking, but I'm not getting nothing. Eu estou aqui I am here a falar speaking com o Senhor. To you. Esse demônio não tem respeito consigo. This demon is disrespecting you. Enquanto estou a falar contigo, ele está a fazer barulho. Eu não estou te entendendo. As I'm talking to you, por que o Senhor não expulsa ele? I'm not understanding. Why don't you chase it? Hagin. Said Eu Hagin. mandei entrar aqui para você entender isso. I led you to enter here for you to understand this. Não tenho poder. I don't have power. Como assim? How come? Se como eu vou, você quer que eu How do you want me to expulse demônio enquanto entreguei meu poder para você expulsar? Chase the demon while I gave you the power to chase it. Teu pai te disse dirige a empresa. Your father told you manage the company. E você todo sujeito. And you every day calling him. Como é que se faz mesmo? How do you do it, father? Como assim no mesmo? How do I sign? Seu pai disse dirige o quê? Your father told you to manage the company. E você ainda está a perguntar And como é que se faz as coisas. How do you do it? Jesus estava ali ao lado. A ver, muitos de vocês, lot of you, da maneira que Satanás está a vos importunar, the way Satan is disturbing you, Jesus está ao lado a te Jesus olhar. is aside looking Você to diz, you. Jesus, socorro. You are saying, Jesus, help me. A Bíblia está escrito, nós fomos dados poder e autoridade para pisar o quê? In the Bible said that we e were given escorpiões. the power E nós estamos a dizer and nada. authority to... Jesus vem. Só que você se esqueceu de uma coisa. You forgot one thing. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja. The Bible says that Jesus is the head of E the nós church. somos o membro do corpo de quê? And we are the member of the Como Jesus body vai of pisar Christ. serpentes e escorpiões se não tem corpo? How Jesus... Você é o corpo dele. Os pés que Jesus vai usar para pisar serpentes The feet são that seus. Jesus is going to use to step on serpent are yours. Senhor, não sei o quê. Nada, minha filha. Muda a tua linguagem. Não, Change me your socorre. mindset. Irmão, me socorre. Satanás vem que essa aqui é medrosa. Essa tem medo, essa não vai longe. Começa a te importunar, a pisar a tua vida. Escuta, muda a tua maneira de ser agora. Change A partir de hoje, from Satanás, você não pode permanecer na minha casa. Satan can no longer Não stay pode in my continuar a house. pegar as minhas coisas. Porque o teu problema não trata você com carinho. Por que você trata teu problema com carinho? Quando teu problema vem de uma forma agressiva para destruir você, para acabar consigo. Então por que você tem carinho para teu problema? Porque você amassageia teu problema. Exalta teu problema. You exalt your problem. Teu problema vem furioso para Your você. problem comes furious to you. Levanta It raises. e olha para ele. You raise and look to Usando a it. autoridade que Jesus te deu, que você quer querer que o próprio Jesus que te deu venha fazer trabalho. Using the Escuta, authority that Jesus gave há you. pessoas que dão um trabalho a Deus. Que Deus me... I'll tell you what God told me about that. Alguns de vocês Some of you estão a dar muito trabalho a Deus. are giving too much job to God. Toda hora está a pedir a Deus coisa que Ele já te deu. You every time asking Está God a for what pedir He has coisa a already Deus que given you. Deus já deu num homem. God has already given that Está a thing to a pedir man. cura, mas não conhece alguém que é usado na cura. You are asking for healing, but don't you Deus know já deu dom à someone who was... pessoa para a cura. E você está a orar a pedir o quê? É por isso a maioria das nossas orações é oração de bebê. That's why a major part of our prayers are prayers of a baby. Não há maturidade anexada nessa oração. There is no maturity É attached por to isso that que prayer. achamos que pobreza é nossa porção. That's why I believe that poverty is our portion. É como você ora. It's the way you pray.
Muitos de vocês quando fazem oração, tua oração nem é específico. Your prayer is not even specific. Senhor, me dá trabalho. Lord, give me a job. Eu quero trabalho. I just want a job. Senhor, me dá trabalho. Lord, give me a job. Eu quero trabalho. I want a job. É oração de trabalho essa? Is that a prayer of job? Senhor, me dá trabalho na Cornelder. Lord, give me a job at Cornelder. Seja específico quando você estiver Be specific when you are praying. Não é você acabou de orar, esqueceu o que você orou. It's not you have just prayed. Toda oração que você esqueceu, Deus também se esqueceu. Every prayer that you forget, God se você esqueceu é porque não tem interesse. If you forgot it, it's because you don't care about it. Que tipo de oração você está fazendo? What type of prayer you're doing? Alô? Piores, outros imaturos. Quando recebem uma profecia da parte de Deus que Deus vai fazer coisas X, Y, Z, você há de ver a pessoa, depois de receber a mesma profecia, desaparece da igreja. A pensar que as coisas vão fluir lá fora. Sem saber, no dia que a profecia foi instaurada, todos os demônios ficaram atentos nesse para lutar e destruir a profecia não acontecer. Não, Jesus foi profetizado que poderia vir. Quando depois dos magos do Oriente ver a profecia, fizeram o quê? Sentaram em casa. Vamos esperar milagre. Não. Depois de magos do Oriente terem dito a profecia para Herodes, Herodes disse: tá bom, vamos procurar essa criança para matar. Toda profecia levanta inimigos. All the prophecy raises enemies. Toda pessoa que foi profetizada deve sentar em casa. Everyone was prophesied. A profecia já recebi. Há uma moça que eu lhe profetizei aqui. Eu disse, lhe profetizei de todos os detalhes da família dele. Eu disse: anda aqui em frente. Eu coloquei azeite nela. Eu disse: não importa todos esses anos que você não conseguiu conceber, eu estou a determinar como profeta. Tem esse vídeo que você vai conceber. A moça concebeu. Mas desde que concebeu não está pisando na igreja. Ele sem saber que aquele fight era um fight da família. E vai ver que ela está sem cobertura nenhuma, está de qualquer maneira, está vulnerável. O que vai acontecer? Ataque há de vir. Bebê pode perder bebê, de repente há de vir dizer o quê? Profecia falsa. Eu recebi bebê, cresceu tudo mais. O profeta é falso. Eliseu profetizou para uma senhora. Nasceu, depois de nascer, bebê morreu. Não significa que o milagre não podia ser celebrado. Quando o bebê morre, quando não significa. Escuta, o profetizado é que poderia ter bebê. Teve bebê, não teve? Agora estava morto ou vivo, não tem nada a ver com Eliseu. Porque toda profecia é acompanhada com uma orientação. All the prophecies attached with an orientation. Você está vendo que Deus mandar anjo aparecer a dizer para José: José, profecia recebeste sim. You already received the prophecy. E a criança está na barriga da Maria. The baby is in the mas irmão, não pega a criança a fugir. But take the baby. Como assim? Eu estou te dizer, dar gás. I'm telling you, porque Herodes está a vir com toda a força, quer matar essa criança, levar a fugir. Deus não quer dizer, fica aqui, eu te protegerei. Orientação, não é Deus que fala assim. Deus nos fala para enfrentar nada. Às vezes fugir é forma de enfrentar. É Deus que apareceu, mandou o anjo de vir dizer: fuja. Não percebi bem. Gás. Como eu diria? Dar a zagaia. Estamos juntos. Are we together? Aleluia. Então alguém precisa compreender alguma coisa. Someone needs to understand one thing here. Pastor Zeca. As nossas orações, our prayers, cada vez que ficamos maduros, the more we get mature, mais da nossa responsabilidade. They demand us much responsibility. Quanto mais vamos crescer, the more we grow, você não pode se contradizer na tua oração. Você está a orar uma coisa e está a fazer outra coisa. You cannot contradict your prayer. You pray Senhor, for me dá marido. You say, enquanto estás a namorar com o marido de dono. While you are dating other person's husband. Estou a te falar, você a dizer que esse Deus é diabo, não é Deus. I'm telling you, you are going to say that this God is a devil, not God. Tua oração tem contradição. Your prayer has contradictions.
Você está pedindo a Deus grande milagre. You're asking God Mas for você a não está great se miracle. posicionando de acordo com o But you're not positioning yourself according to the Esse é miracle. dos grandes problemas que nós enfrentamos na igreja. That's the major problem we face at church. Grande problema que estamos enfrentando na igreja. Great problem we're facing at church. Agora, eu quero So I want levar os irmãos take the brethren to this scripture here do livro de Coríntios. of the book of Corinthians. 2 de Coríntios, capítulo 8, 1 a 8. 2 Corinthians 1 to 8. Now 1 to 8. 2 Corinthians chapter number 8, verse the number 1 till 8. Thank you. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu. Escuta. Alô? Esse é Paulo. This is Paul a falar com essa igreja. talking to this church. Que o desejo dele é que esses irmãos tenham pleno conhecimento, que quer dizer conhecimento total. Porque existem igrejas que estão a operar com uma parte do conhecimento. É por isso a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Paulo falou o seguinte, não foi Paulo, foi no livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, que diz, eu preguei todo o conselho de Deus. A palavra todo o conselho significa preguei o evangelho total. Porque existem muitas igrejas a pregar uma parte do evangelho. Quando chega na parte de finanças, eles já abafam o evangelho, pregam outras coisas. Essa finança faz parte também do evangelho. Alô? Escuta aqui, escuta aí. Listen here. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação. Presta atenção. Graça que Deus concedeu a quem? As igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo para que igreja? Paul is writing to what church? Para a igreja de Corinto. É a segunda carta para a igreja de Corinto. Mas ele está falando de uma igreja, que essa igreja é a igreja de onde? Macedônia. Repete um pouco, pastora Fátima, esse texto. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento. Eu desejo que tenha pleno conhecimento, da graça que Deus concedeu. As igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, não uma igreja, as igrejas da Macedônia. Vamos? Versículo 2. No meio da mais severa tribulação. No versículo 2, no meio da mais severa tribulação. Entende essa palavra? No momento de maior aperto da vida deles. Aperto, nada onde estava a andar. O que aconteceu? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza. A grande alegria e o quê? Extrema pobreza. A palavra extrema pobreza significa, ali pode significar a palavra... Ok. A palavra extrema pobreza na língua portuguesa pode ser paupérrimo. É um nível de pobreza absurda. Não é aquele nível de pobreza que você tem alguma coisa de comer. É aquele nível de pobreza que você, para apanhar uma coisa só para pôr na boca, uma fruta, é um problema. Tua roupa anda de maneira rasgada, de qualquer maneira. Você vê um nível de pessoas pobre. Essa extrema, quando vira a palavra extrema, extremo significa mais profundo. Estamos juntos? Eu quero colocar na tua mente isso. Um grupo de pessoas que estavam num nível de pobreza que nem para comprar roupa para pôr no corpo era difícil. Mas a Bíblia está a dizer que eles estavam alegres. Como é que você se alegra? How do you delight? No meio da extrema pobreza. Among great affliction. Isso está querendo dizer o que para você? That wants to tell you the following. Maturidade. Maturity.
Porque todo imaturo, no momento que está em extrema pobreza, tranca a cara, até já não, tem pessoas já não conversa mais com ele, fica fechado, tranca-se, não sei o que. Você vê pessoas todo momento está cabisbaixo, está não sei o que, parece que é morrer, não sei o que, não aguenta ficar sem dinheiro. Paulo disse: eu sei o que é ter, sei o que não ter. Pessoas imaturas, já tem pessoas que até fogem, já não conversa com ele, fica no canto, amarra-se, para não sei o que, fica um coitadinho, espera que o mundo comece a sentir, todos os dias vai no canto, começa a chorar. Esses estavam em extrema pobreza, não tinham roupa, não tinham nada. Está entendendo extrema pobreza? Onde para comer é problema. Extrema pobreza, mas eles estavam alegres. Como ficar alegre? Eles não agiram como imaturos. Eles na extrema pobreza, alegres. Você é só um dia. Que salário demorar. Não é que não há de vir. Demorar. Senhor, homem de Deus, ora por mim, porque há uma maldição muito grande sobre a minha vida. E ele não vir num dia, no seu ponto de trabalho. Não fazer dinheiro num só dia. Fechou a empresa. Zangou com Deus. Há de vir. Eu, nem na igreja, eu não posso ser participativo. Por causa do quê? Reduziu o meu dinheiro. Esses irmãos estavam... Veja o que eles fizeram. Em extrema pobreza. Vamos lá. Como é que alguém em extrema pobreza fica alegre? Eles querem nos ensinar alguma coisa. Deus levou eles. Deus estava assistindo tudo o que estava acontecendo com eles. Mas veja a atitude deles. Vamos lá, lê. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. A grande alegria e o quê? Extrema pobreza. A grande alegria é o quê? Extrema pobreza. A grande alegria é o quê? Extrema pobreza. Pobreza profunda. Você sabe que tem alguns crentes que mandam o seu pastor ser falado mal lá fora? You know that there are some believers who lead their pastors to be talked bad outside. Eles da maneira que ensinam a dor deles. The way they todo show mundo their fica sabendo da dor dele, ninguém lhe ajuda com a dor que ele tem. Everyone gets to know about their pain and no one helps them about their pain. Assim, you hear people saying, mas teu pastor, papo, como é que ele não ajuda você? But how come your pastor does not help you? Se dobrar, pessoal. Não está a comer em casa? Tô. Mas agora o que se faz? Eu estou acostumado a pegar dinheiro, não estou a ver esses dias. Diabo, pai, diabo. Diabo, pai, diabo está me lutando muito. Eu nem, a partir de hoje, nem... Eu estava falando com a irmã Felícia, ela disse que cortaram o quê? O Itsu, né? Existe Itsu e existe Tsa. Ela que me disse isso. Agora estão a receber Tsa porque foram cortados. É Tsuri, né? Agora é Tsuri. Cortaram agora, já é Tsuri, não é mais. Primeiro era Tsa, depois era Tsu, depois é Tsuri. Agora todo agora a reclamação dele é Tsuri. É Tsuri. Alô? Alô? Babies, cresçam. Grow up. Vocês são crescidos, estão a agir como bebê. You are grown, but you're acting like babies. É melhor começar a agir como maduro. You better start acting like mature. Alô? 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 Lê. No meio da mais severa tribulação. No meio da mais severa tribulação. A grande alegria e extrema pobreza. Deles transbordaram em rica generosidade. Sabe o que significa a palavra rica generosidade? Significa que eles, no meio da extrema pobreza, estavam a dar com alegria. Pessoas estavam a viver em extrema pobreza. Eu vi um brasileiro, chegou numa igreja, desculpa, não é que eu tenho problema com os brasileiros, mas tem muita coisa que nós estamos enfrentando no evangelho. Nosso nível de pobreza, fracasso no evangelho deve-se aos brasileiros. Porque nos ensinaram
a não usar nossas mãos. Chegaram no Dondo. Arrived in Dondo. Acredito, não são todos, mas na sua maior parte é que influenciaram o evangelho em Moçambique. Estragaram mesmo. Se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, eu acho que estaríamos melhor. Porque aqui nós temos espírito de preguiça. Os ingleses gostam de trabalhar. Onde saiu essa expressão de time is money? São os ingleses. Tempo é dinheiro. Aqui tempo não é dinheiro, não tem nada a ver. É por isso que você vê um gajo que tem muito dinheiro. Todo mundo está a tomar café. Português. Português todo mundo é café. Aqueles não comem antes de trabalhar. Então isso influenciou até no evangelho que nós estamos a receber. Chegou no Dondo, disse para uma igreja, o irmão, vamos trazer ofertas. Os irmãos estavam a vir a dançar, trazer ofertas. Disse, não, volte. Vocês são muito pobres. Alguns receberam isso como grande elogio, grande pastor, grande homem de Deus. Esse merecia estar conosco. Só que saber, foram insultados. Está vendo panacas quando são insultados? Todos gostaram de ser chamados de pobres. Vocês todos são pobres, não podem trazer vosso dinheiro. All of you are poor, don't bring your money. Vamos dar dinheiro. O dinheiro que seria a vossa oferta, vamos juntar aqui e vamos entregar. Tá bem, amém. Sabe quanto foi a oferta deles? Que representava toda a igreja? 2.000 meticais. $2.000 meticais representava toda a oferta da igreja. A minha pergunta é, depois dele ir embora, vai continuar a mandar em nome da igreja? Quem vai mandar dinheiro em nome da igreja? Alguns de vocês dessa igreja, sabe, vou te dizer uma verdade. Você vai gostar dessa igreja, mas nunca vai andar na vida. Porque ninguém prospera sem dar. Esses estavam em extrema pobreza. Eles ficaram um testemunho diante de Deus. Mesmo em extrema pobreza, tiraram dinheiro e deram. Ok, leia, pastora. Versículo 3. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade. Ninguém lhes ameaçou. Toda pessoa madura não precisa, pastor, falar 30 vezes, irmãos, vamos tirar dinheiro para coisa X, para coisa Y. Não precisa. Alô? Alô? Eu disse não precisa. Mas disse contribuíram de livre e espontânea vontade. Ok? Vamos? Contribuíram de livre vontade na medida de seus bens. Na medida dos seus bens, sim? Vamos. E até mesmo acima disso. Como é que alguém vai dar até o que não tem? Disse deram na medida dos seus bens e deram até mesmo acima disso. Como? Está na tua Bíblia. Tá bom, eu sou cristão, vou na igreja, você é religioso. Esse texto está na tua Bíblia há quanto tempo você não vê? Tem versículos que você gosta de se apoiar que nem tem sentido. Que o mesmo versículo não tem nada a ver com o que você está a ler. Está a dizer que deram na medida dos seus bens e até acima. Leia de novo. Vamos ver. Versículo 3. Porquanto posso dar testemunho. Eu, Paulo, posso dar testemunho. De que contribuíram de livre vontade. Na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Pois nos solicitaram. Abre tua Bíblia, vocês estão ali, abre a vossa Bíblia. Pois nos solicitaram. Sim. Com muita insistência. Com muita insistência. Quem solicitou com muita insistência não foi Paulo, foram eles. Para fazer o quê? O privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Escuta, todos maduros sabem que é um privilégio dar. Imaturo é que veio a ser roubado. Esse dito é um privilégio. Por favor, estamos a pedir ter esse privilégio de participar. Os homens que estão a fazer trabalho de Deus não podem, em momento algum, pensar em dinheiro. Deixa que nós vamos contribuir com o dinheiro e vocês façam o trabalho de Deus. Disse, solicitaram com muita insistência o privilégio de participar
insistência você em tá vendo favor dos alguém santos. insistir. Em outras palavras, significa que estava sendo negado, mas vocês são pobres. Não façam isso. Tem pessoas que vão tirar. Eles disseram, não queremos. Não nos chama de pobre. Se estamos como pobre é por causa de uma mentalidade. Se estamos como pobre é por causa de um sistema. O sistema nos colocou nesse lugar, o sistema nos deixou da maneira que nós estamos. E entendemos que a linguagem de dinheiro não é eu ter e guardar. A linguagem de ter dinheiro é dar para ser dado. Dá e dar-se-vos-á. Como está escrito. Então, nós não vamos permanecer dentro do sistema. Por isso eles insistiram. That's why they forced. Será que você ia insistir em você? Would you force? Que membro da tua congregação já viu te insistir para te dar? What member of your congregation came to force you to give? Aqui alguém já me insistiu para me dar aqui. Has someone here ever forced me to give me something? Estás a ver aquele chegar a ser insistido? Não, nós queremos. Não queremos. Até o outro há de fingir. Se você dizer, irmão, estamos a precisar de um valor, estamos a pedir para você tirar um valor. No próximo domingo, não há de vir. Há de lhe procurar aquele irmão onde é que está. Há de vir dor de cabeça. Há dor de barriga. Eu aquele dia queria vir, só que não sei o que. Pisei pedra no caminho, tropecei, sujei roupa. Ou uma visita chegou em casa. Não sei o... Tudo isso deve sair maturi. A igreja de Macedônia é um exemplo para a igreja de Corinto. Veja a igreja de Macedônia. A igreja de Macedônia era uma igreja plena. Tinha o pleno conhecimento. A igreja de Corinto tinha algum conhecimento, não pleno. É por isso foram ditos, o Senhor, olha exemplo das igrejas de Macedônia. Vamos lá. Versículo 5. E não simplesmente fizeram o que esperávamos. Veja Paulo como está a repetir o assunto. Não simplesmente fizeram o que nós esperávamos. Mas, primeiramente, deram a si mesmo ao Senhor. Então você já entende por que eles deram o que deram. Porque a Bíblia está dizendo aí, eles deram a si mesmo. Chega a um nível em que você não está a dar sua oferta, está a dar a você. Amém. Paulo ficou assustado porque viu que esses aqui não estão a só dar oferta, estão a se dar. Quando a oferta não é aquilo que está nas tuas mãos, é você. Há um pregador, não estou a dizer para você imitar. Alô? É uma história de alguém. Disse que quando ele era criança, na fé, quando ouviu, pessoas estavam sendo dito, tragam aqui, como é que chama, as suas ofertas. Pessoas corriam, iam deixar oferta para ajudar a missões. Na África, era um pastor brasileiro. Disse naquele dia, ele correu. Ele não tinha nada nas mãos, chegou, se atirou aonde? Se atirou no altar, ele ficou no altar. Aquela pessoa perguntou, o que se passa? Disse, eu mesmo sou oferta. Não tenho nada no meu bolso. Me mandem onde vocês quiserem. Eu vou fazer a obra de Deus. E hoje é um dos maiores missionários em todo o mundo. Pregou quase em todo o mundo. Ele se tornou a oferta. Quando você torna-se oferta. Não estou dizendo para você vir saltar aqui. Eu vou pegar, chamou. Porque alguns, quando ouvem testemunho de outros, é a mesma coisa. Deus não é Deus de mesmice. Está percebendo o que eu estou a dizer? Ele decidiu, eu vou me transformar em uma oferta. Quando a Bíblia está dizendo que eles deram a si mesmo ao Senhor. They gave their own selves to the Lord. Você está vendo quando você chega ao nível de dar a si mesmo? You see when you reach a level of giving your own self. Porque se você já deu a si mesmo, qual é a dificuldade de dar qualquer coisa que você tem? Because if you have already given yourself, porque você é maior que todas as coisas que estão ao seu redor. É maior que teu carro, maior que tua casa, maior que tua esposa, maior que teus filhos. Você é maior que todas as propriedades que você tem. You are major than all the properties. Você é maior que as casas, maior que tudo que está lá. Por ser pessoa. For being a person. Agora imagina lá você. So imagine yourself. Quando você chega a dar você mesmo, o que fica difícil dar? When you turn into giving when you reach a point where you então muitos não se dão porque não se deram.
Muitos não dão porque não se deram. So lots don't give because they did not give themselves. Você começar a perguntar, mas como é que é? Aqueles irmãos não dão. Eu não falei na semana passada, vamos fazer um culto. Vamos fazer nas primeiras semanas do ano um culto de sacrifício. Onde fazer? Primeira semana do mês, queria dizer. Mês, vamos fazer sacrifício na casa do Senhor para nós quebrarmos esse sistema que nós temos, porque toda a pobreza vem por causa de não dar. Não temos espírito de dar. Dar é o espírito e a mentalidade dos ricos. Tá bom, Bill Gates já deu, sim. Quantas organizações que estão nesse mundo aqui, em todos os países, em todos os continentes, estão lá para ajudar pessoas. Tem a mão de Bill Gates. Tem a mão de todos aqueles ricos que você vê. Eles dão. Um pastor estava a conversar com um empresário português que disse: nossa vida é dar. Vou dizer a verdade, todo empresário que você conhece na cidade, que é rico, tem meses que sai, todos os meses sai para ir tirar uma massa de dinheiro para dar, porque não tem como você receber sem dar. Imagina que eles estão a pregar isso, e você que está na igreja, isso é um grande insulto ouvir. Aquele ímpio tem essa mentalidade, para você é grande insulto. Veja que tamanho de distância que vocês têm. Deus vai responder ele de acordo com o princípio que ele estabeleceu. Ele pode não ter a salvação e ir para o céu, mas uma coisa que vai ter na terra, ele vai usufruir. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ok, dá continuidade. Tudo sistematização. Eles deram e abundaram em riqueza. Se uma igreja quer sair, que igreja revelação, você sabia de onde nós saímos? Nós trazer fotos de onde nós saímos, como nós estávamos. Você há de rir. Uma igreja de qualquer maneira. Mas tudo isso acabou quando começamos a semear. Quando Deus revelou, trouxe essa ideia de semear. Quando começou-se a semear, coisas começaram a mudar. Na vida das pessoas que estavam a dar, porque chegou o tempo já. Eu não falar de ofertas, eu estou indo embora, as pessoas começaram a reclamar. O que se passa? Estavam murmurando. Pai, não vai chamar oferta. Porque eles viram sozinhos do que isso fez na vida deles. Amém? Vamos a isso. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Deram não só ao Senhor, mas também a nós, os ministros, para o quê? Pela vontade de quê? De Deus. Okay, vamos. De tal maneira que pedimos a Tito que o quê? Que assim como já havia começado, semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo. Agora está a ver, está a dizer, assim como tendes transbordado em tudo. Em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação, e no amor, que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Vocês falaram tudo isso. Está a apanhar? Está a escutar você todos? Vocês todos estão a escutar isso? Está a dizer que transbordar em tudo isso, depois está a chegar a falar do nível de transbordar em contribuir. Não, repete essa parte de transbordar em contribuir. Alguém não ouviu? Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação, e no amor, que temos despertado em vós. Vedes que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Quer dizer, vocês estão a transbordar em tudo, mas eu quero que vocês transbordem também nesse privilégio de fazer o quê? De contribuir. Sejam como igreja da Macé. Alô? Amém. O exemplo que foi levado foi de uma igreja em pobreza extrema. E disse, vosso problema aqui, vocês têm fé, têm esperança, têm tudo, têm palavra, mas tem um problema. O problema é que vocês não transbordam na área de contribuir.
Quando chega a hora de contribuir, vê um irmão a pedir na casa de banho, bexiga começa a encher, fazer fila na casa de banho, outro, epa, água, está a sair para beber água. Tudo isso que criou é contribuição. É versículo 8, pastora? Vamos lá. Versículo 8. Não vos digo isso como quem dá ordens. Não vos digo isso como quem dá ordens. Mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Você está vendo que Paulo está fazendo comparação entre Macedônia e o quê? E Coríntios. Coríntios, você se dedica muito na fé, na palavra, não sei o quê. Só que você tem um problema sério. Não se dedica na área de contribuição. Eu quero que vocês também cheguem ao nível dos outros. Alguns só falta ser dado tiro só. Sabe, queridos da igreja, falar da área de contribuição. Nós vamos ter irmão Ezequiel no final do culto aqui para falar convosco. Você falar, irmãos, vamos fazer parte da parceria, não sei o quê, para ser parceiro desta obra de Deus, para cobrir essa obra de Deus. Você há de ver pessoas que não querem se comprometer, não estão nem aí. Por causa do que? Nível de maturidade. Maturidade. Não há maturidade. E depois outra coisa. Toda pessoa que contribui uma vez pensa que fez job de todo mundo. E já cobriu, já fez todo o trabalho dele. Escuta, a bênção não está em contribuir. Por isso diz aí transbordar em contribuições. That's why it says abound. O que é transbordar em contribuições? What is it abounding in contribution? Ok, dá-me aqui. O que é transbordar em contribuições? What is it abounding in contribution? Transbordar em contribuições é isso aqui. Abounding in Vira essa água contribution aqui. is this. Continua a virar. Pouco a pouco, vamos lá. Ele está a receber o quê? Água, não é? He's receiving Ele está a water. receber água. Ele está a dar, ele está a dar, ele está a dar, ele está a dar. Chegou um momento que ele deu até muito. Continua. Eu disse para parar. Deu até muito. Continua. Deixa-me molhar, não é problema. Está a ver? Está a dar, está a dar, está a dar. Veja o que está a acontecer. Veja o que está a acontecer. Isso significa transbordar em contribuir. Até não ter espaço para ficar. Não tem vasilha para pôr isso aqui. Lembra que Deus disse no livro de... Continua a pôr, mano. Não se preocupa. Essa água é o que nós bebemos em casa. Está para saber o que está a dizer? Sabe, esse é o maior problema. Muita gente A lot of people fica presa, stay jailed com aquilo que já fizeram no passado. Eu já fiz uma vez. to what they did in the past. Já I once dei did. dia. I once gave. Eu costumo dar. I used to give. Agora estou relaxado. Now I'm relaxed. A Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, por favor. Versículo 10 abaixo. Escuta. Você vai dar até essa medida por causa disso. Malaquias capítulo 3. Enquanto isso, queridos, nós quando estávamos na reunião antepassada, eu falei sobre um texto do livro de Levíticos. Por favor. Do livro de Levíticos. Não, vai para Malaquias. Capítulo 3, versículo... Vamos terminar com Levíticos, vamos aí. Precisamos Versículo ir embora. 10. Aham. Versículo 10. Trazei, portanto, Ok. todos os dízimos ao depósito do templo, Aham. a fim de que haja alimento em minha casa. Ok. E provai-me nisto. Provai-me, faça prova de mim. Aham. Assegura o Senhor Assegura o dos Senhor dos Exércitos que o quer. E comprovai com vossos próprios olhos. Amor, vai, lê, pastora. Se lê, não lê. abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las A todas. bênção que não vais conseguir guardar todas significa o que? Transbordar. Se você não transborda em contribuição, não transborda em bênçãos. Alô? Bênçãos que não conseguireis guardar todas.
Se você não transborda em contribuição, não transborda em o quê? Em bênçãos. Ok? Também impedirei que a praga devore as vossas colheitas. E as videiras nos campos não perderão seu fruto. Obrigado. Vamos para o livro de Levíticos. Eu poderia ficar muito tempo aqui, porque já preciso terminar. 6:13. Levíticos 6:13. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. O que acontecia no altar. Estamos para terminar? Amém? Levítico 6:13. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Escuta, esse é o altar, não é? This is the altar, no? Essa é a ciência da Bíblia. Podem tomar assento. Toma esse assento. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Pay attention on this. Se você está cansado, fique de pé. If you are tired, stand up. Preste atenção nisso. Pay attention on this. Os protocolos que estão em frente, por favor. Que esse exemplo as pessoas precisam ver. Irmão Tomé, localize num lugar melhor. Esse é o altar, não é? A Bíblia está dizendo que... The Bible is saying that... Continua a ler, pastora. É aí sentada, como está. O fogo arderá continuamente. Vai arder continuamente. Sobre o altar. Sobre onde? O altar. O altar. Jamais deverá ser apagado. Em outras palavras, o fogo só arde no altar quando tem sacrifício. In other words, the fire quando a Bíblia está dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar, está querendo dizer que todo momento no altar tem que ter oferta. Em momento algum tem que chegar um nível que o altar apague o fogo. A oferta é o sacrifício que se dá sobre o altar. Agora, quando você vê a pessoa dizer o seguinte, mas eu todo dia, ontem dei. Quando você ontem deu, o fogo de ontem apagou. E a Bíblia está dizendo que o fogo deve arder continuamente. Se ontem tinha, hoje também tem que ter, depois da manhã tem que ter, outro dia tem que ter. Então o fogo tem que estar ali continuamente. Aí está a falar sobre o quê? Consistência. Tudo que você dá, espírito de pobreza quebra espírito de consistência. Se você era uma pessoa que há de dar um mês, é preciso de ver pessoas que dão dízimo. Um mês dá, 2 meses dá, terceiro mês não dá, quarto mês não dá, quinto mês dá, outro mês não dá, outro dá, outro não dá. Por causa do quê? Ele não está a dar, não está a fazer com que o altar dele arda continuamente. É ali que muitos de vocês, se encontrar um satanista na vossa empresa, que vai procurar o curandeiro por mês, dar oferta ao curandeiro, te abate mesmo você sendo filho de Deus. Falei uma coisa, não, como sou filho de Deus, nada pode me atacar. Meu irmão, na tua Bíblia está escrito, in your Bible it's written, que reis de Israel saíram para lutar contra o rei de onde? Left to go and Moab. fight the king of Moab. Rei de Moab, King of Moab, decidiu sacrificar seu próprio filho, decided to sacrifice mais his own velho. child, his firstborn. Depois de sacrificar o seu filho mais velho, After sacrificing his firstborn os child, soldados que haviam sido profetizados por Eliseu que iam ganhar a guerra, which has been prophesied quando for Elijah, perderam win. força, voltaram. When they arrived there, they left their strength and Muitos came de back. nós não estamos a conseguir alcançar níveis da nossa vida por causa disso. Lots of us are not attaining Nossos levels inimigos because têm of maior that. sacrifício do que nós. Our enemies have major sacrifice than us. Você sabe o que faz uma mulher ter marido lá fora? Do you know what Aquelas makes moças vão ser dado banho de qualquer maneira. Depois de ser dado banho com sangue, todo momento estão aí no ginásio a treinar. Para fazer cintura, para fazer anca. Todo momento estão a treinar. E você é a filha de Deus. Na casa de Deus, teu altar não está a ser sacrificado. Todos os momentos vai procurar aquela senhora para manter o branco que está com ela. Mamãe está aqui, mamãe está aqui. Alguém que pega maço. Alguém chegou a falar uma vez, mas viu alguém a falar com ele, estou para ir no curandeiro. Disse a reparar dinheiro assim, maço de dinheiro. Tem irmãs que estão aqui nessa igreja que estavam, não sei se estão, porque já faz muito tempo que não vejo. Nessa igreja não davam dinheiro. Mas no curandeiro, mano,
Foram ditos, vão para o curandeiro pegar maço de dinheiro. Estão a ir deixar aonde? No curandeiro. É porque aqueles são pai deles. Aqui não conseguem dar porque sabe, pai dele não está aqui. Como você vai dar no céu que você não adire? A pessoa sabe que eu não vou no céu. Vou investir no lugar que não vou. É que nem você contribuir numa festa que você não vai. Eles sabem que não vou. É por isso na casa do curandeiro eles conseguem carregar aquilo e entregar. Aqui nunca tiraram esse dinheiro. Lá foi dito, se você quer prosperar, traga tantos mil. 20, 50 mil meticais irem entregar. Mas quando é na casa de Deus dizer, traga, irmão, traga oferta para receber uma bênção para a coisa, para você prosperar. Está a vir com 50, colocar no pé aí. Quando o protocolo lhe carregar aí, sai. Viu? É igreja com amor esse? Já está a insultar a igreja. 50 meticais na igreja, 50 mil no curandeiro. Que distância. E depois nós aqui somos acusados, pastores estão a ter muito dinheiro, não sei o quê. Teu dinheiro, não é você que está aqui na igreja, teu dinheiro leva aqui, você. Traz aqui. Tua maior parte deixa onde? Mostra o nível de amor, onde é que está teu coração, aí está teu tesouro. Teu tesouro está onde? No curandeiro, então teu coração está lá. Então no altar deve estar continuamente a o quê? A arder. So the altar should be continuously burning. Não é só fogo que está lá, nada. It's not just fire which Tem is que ter there. algo sobre o fogo. There should be something above the fire. O teu problema é So the ontem problem dei. is, yesterday I Se gave. ontem eu dei, então amanhã eu não vou. If I gave yesterday, Eu then dou de tomorrow acordo I com. give according to. Diga para teu irmão, esse é o problema Tell you, brethren, that's the problem da nossa geração. of our generation. Estamos sistematizados pela pobreza. We are systematized by the poverty. Nós criticamos a oferta. We criticize the church, the Ninguém offering critica a at church, oferta no curandeiro. but no one criticizes Tem the offering pessoas que at já the deram witch carro no doctors. curandeiro. There are people who once gave Aconteceu cars nada. at the witch Mas quando doctors foi and na they igreja acted universal, deu coisa, o carro dele saiu a gritar, me roubaram na igreja, me roubaram, mas já deu no curandeiro e não aconteceu nada na vida dele. Ninguém, você já viu alguém aí procurar curandeiro e dizer, eu dei aqui, nada aconteceu na minha vida, estou pedindo volta. Quem já viu isso acontecer? Ninguém. Ninguém há de pedir dinheiro dele no curandeiro, porque sabe, lá, mano, você ia pedir dinheiro, há de voltar como fogo a você. Se o poder que não funcionou para ele enriquecer, ela tem na cabeça que mesmo se não funcionou para eu enriquecer, há de funcionar para me lançar no fogo. Entendeu alguma coisa? Mas na igreja ele acredita, Deus é tão bonzinho, eu posso ir arrancar meu dinheiro, Deus ainda vai me amar. Vem fazer comigo. Vem fazer, vou te dar dinheiro. Quando você vir dizer que é teu dinheiro, claramente vou tirar, vou separar. Tá, é esse, né? Tá aqui, leva. Nem vou te amaldiçoar, eu te amaldiçoar? Dizer, eu te amaldiçoo, não sei o quê. Você sozinho há de rolar. Se você ferrar naquela noite para o dia seguinte, eu devia te apertar a mão. Você vem aqui me gozar, dizer, você disse que eu não ia ferrar, está aqui, não dormi? Vem me gozar, dia seguinte. Eu estou a abrir porta para você fazer o quê? Vir me fazer o quê? Gozar. Então, gozar naquele dia. Está a perceber? Eu disse, vim fazer o quê? Venha me gozar. Esse é teu tempo. This is your time. Essa é a tua estação. This is your season. Palatica rabashoto fraira. Toda mentalidade de pobreza, All the mindset of poverty, estou a remover de si. I'm removing from you. Estou a desconectar I am da disconnected aliança dos seus pais.